O Alexandre de Moraes, Adrilho Jorge, ele autorizou a Procuradoria-Geral da República para fazer acordo com mais de 1.000 manifestantes do 8 de janeiro. Aí, né, vamos lá, né? Quem aceitar a proposta do MPF terá que confessar um crime cuja pena mínima será inferior a 4 anos. Então a gente está falando aqui, e o professor vai saber explicar isso muito bem para a nossa audiência, é uma transação na seara penal e processual penal. Olha que louco isso. Existem, o STF, o ministro Alexandre, deu 120 dias para a Procuradoria-Geral da República decidir se vai propor um acordo a mais de 1.000 denunciados em virtude do 8 de janeiro. Aí ele vai decidir se aceita ou não, né? A PGR se posicionou favoravelmente ao instrumento e no acordo o investigado ele precisa ser réu primário, confessar o crime com a pena inferior a 4 anos e, de acordo com Alexandre de Moraes, né, é viável a nova análise da possibilidade de oferecimento do acordo solicitado pelo titular da ação penal por meio de um novo contexto fático probatório de uma situação absolutamente extraordinária, mesmo após o oferecimento da denúncia pela PGR e recebimento pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, me parece, professor, que existe uma tentativa aqui de usar... A gente estava falando em individualização da conduta. Parece que agora eles estão usando o medo como instrumento de realização de acordos, que é o seguinte: se você não fizer o acordo, eu posso, talvez, não individualizar a conduta. E você, meu amigo, pode pegar uma pena muito pior do que você sequer imaginou. Professor. Olha, o ANPP, né, que é como a gente chama o Acordo de Não Persecução Penal, é um instrumento novo, né, no processo penal brasileiro. Ele foi trazido aí pelo pacote anticrime, aprovado em dezembro de 2019, entrou em vigor em janeiro de 2020, e é um acordo, né, tem esse caráter de transação, embora seja diferente da transação penal do Juizado Especial Criminal, porque a grande diferença é que o indivíduo confessa, né? A negociação é essa, quer dizer, ele confessa e, em troca, o Ministério Público não faz a persecução penal, que é só um nome complicado para não processar, né? Então, o Ministério Público não vai fazer uma acusação formal, não vai oferecer a denúncia, não vai ter processo, em troca, o indivíduo vai confessar a prática do delito e cumprir determinadas condições que vão ser estipuladas pelo Ministério Público, a princípio, não pelo juiz, né, no acordo, né, que são condições como, por exemplo, está lá no artigo 28A do CPP, reparar o dano, exceto na impossibilidade de fazê-lo, renunciar a bens ou instrumentos que sejam produto do crime, que não é o caso, aí, né, prestar serviços à comunidade ou entidades públicas por um tempo correspondente à pena mínima diminuída de 1 a 2/3, né? E pagar prestação pecuniária à entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juiz, etc., né? Cesta básica, esse tipo de coisa. E cumprir alguma outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Tem duas coisas que chamam a atenção aqui. Primeiro, esse acordo só é possível em crimes cuja pena mínima, né, seja inferior a 4 anos. Não é inferior ou igual, é inferior a 4 anos. Comentou-se muito, né, de que aqueles supostos terroristas lá do 8 de janeiro teriam praticado o crime de abolição violenta, né, do Estado de Direito, que é um crime previsto lá, crime novo, né, uma figura típica nova, lá no final do Código Penal, no artigo 359-L. Tentar,
com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena, reclusão de 4 a 10 anos, de 4 a 8 anos. Então, pena mínima de 4 anos. Esse crime não admite acordo de não persecução penal. Então, nós estamos vendo, tá, ao que parece, a justiça reconhecendo que não houve isso, né? Não houve crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Né? O que é óbvio, né? Porque você não tenta abolir o Estado Democrático de Direito sem armas de fogo e atacando prédios públicos no fim de semana quando eles estão vazios. Né? Você não está impedindo o funcionamento de nada, porque eles não estão funcionando naquele dia. A mesma coisa, o crime seguinte, golpe de Estado, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Assim, foram chamados de golpistas, né? Golpe de Estado sem arma de fogo seria o primeiro caso na história recente da humanidade. Né? Novamente, pena mínima de 4 anos. Se fosse golpe de Estado, não caberia acordo de não persecução penal. Além disso, o Código do Processo Penal, no mesmo artigo 28A, diz que não cabe acordo de não persecução penal quando o crime é cometido mediante violência ou grave ameaça. Então, se fosse a abolição violenta do Estado Democrático de Direito ou golpe de Estado, em nenhum desses crimes estaria se cogitando do ANPP, do Acordo de Não Persecução Penal. Então, isso já é um indicativo, né, de que as coisas não foram bem como noticiado pela mídia mainstream alinhada aí ao Supremo e ao governo. Além disso, a gente pode perceber a iniciativa do acordo é do Ministério Público, nesse caso da Procuradoria-Geral da República. A função do juiz é homologar, é um controle de legalidade. O Ministério Público faz a proposta, o réu aceita ou não aceita. Se ele aceitar, orientado pelo seu advogado, é lógico. Se ele aceitar, vai para o juiz para a homologação. Mas a homologação não é um exame do mérito da causa. Perfeito. Exame do mérito da causa é julgamento. E como é elementar, quando duas partes fazem acordo, é porque elas não querem levar o caso a julgamento. Elas não querem que o juiz decida sobre o mérito. Senão elas não estariam fazendo acordo. Então, o exame pelo juiz é um exame da legalidade. Tá? O Ministério Público propôs acordo, o crime que admite acordo. Se as condições estabelecidas pelo Ministério Público são aquelas admitidas pela lei, se não foram abusivas. Perfeito. Tá? O Alexandre de Moraes me parece que está sinalizando, né, no sentido ou contrário à homologação do acordo, ou avisando para o Ministério Público que quer que ele proponha condições duras, ou as mais duras possíveis. Tá? Ele fala que provas novas podem surgir, mas provas novas podem surgir do quê? Tá? Os fatos se passaram da maneira como nós já sabemos que passaram. Tá? O único crime que é indiscutível ali é crime de dano. Uhum. E que só pode ser imputado a determinados indivíduos. Por isso, como você falou, é fundamental a individualização da conduta. Não pode ser por atacado, não existe justiça criminal por atacado. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas Adrilles sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.